Fala galera, tudo beleza? Vamos aí para mais uma aula. Se você não me conhece, eu sou o professor Marcelo, mas a galera dessas internet me conhece mais como Marcelão da Química e você está em mais uma aula de revisão aqui no Quimicação, onde nesse vídeo a gente vai trabalhar com isomeria espacial ou estereoisomeria. Se por acaso você não viu o outro vídeo onde a gente trabalhou com isomeria plana, porque eu sei que se eu não falar, a galera vai perguntar, o card tá passando aqui em cima, então depois desse vídeo você vai lá e dá aquela revisada marota. Mas se por acaso você viu o vídeo anterior, você viu aí o detalhe que eu falei do papelzinho que eu disponibilizei na descrição e pá, que deu um trabalho danado para fazer, e nesse vídeo não é diferente. Eu coloquei na descrição do vídeo vários links legais, dentre eles um link para que você possa, olha só esses papeizinhos, ó, tudo bonitinho, tudo maroto, deu um trabalho danado para fazer e tal, mas você pode fazer o download desse mesmo material que eu usei durante a aula para você fazer as anotações no papelzinho, ao invés de ficar tirando print e tal. Então, esse mesmo papel você pode ter acesso, tá na descrição do vídeo. Show de bola? Se puder, dá o like aí para poder fortalecer o nosso trampo. Galera, a gente vai falar de isomeria espacial ou estereoisomeria, que a gente divide a abordagem em isomeria espacial geométrica e ótica. Em primeiro lugar, vamos trabalhar com a isomeria espacial geométrica, olhando quais são as condições para que essa isomeria possa acontecer. Então acompanha aí. Em cadeia aberta, a condição é que você tenha uma dupla ligação entre carbonos e cada ligante do carbono seja diferente, que no caso, para esse carbono da esquerda, obrigatoriamente, R1 tem que ser diferente de R2. Para o carbono da direita, o R3 tem que ser diferente do R4. Há casos em que R1 se parece com R3 ou R4, ou R2 se parece com R3 ou R4, mas à medida que a gente for explicando, vocês vão entender. Mas obrigatoriamente, para o carbono da esquerda, R1 tem que ser diferente do R2, e para o carbono da direita, R3 tem que ser diferente do R4. E em cadeia fechada, a condição é que justamente você não tenha entre esses carbonos a dupla ligação, mas simples ligação. E aí você vai ter que, para o carbono da esquerda, você vai ter mais uma vez o R1 e R2, onde eles obrigatoriamente têm que ser diferentes, e para o carbono aqui da direita, aqui do ciclo, você tem que ter que R3 tem que ser obrigatoriamente diferente de R4. Às vezes, não está um carbono um do lado do outro, mas do outro lado aqui pode acontecer isso, tá bom, galera? Mas tem que apresentar essa condição aqui. Então vamos analisar através de 4 exemplos quais compostos vão apresentar a isomeria espacial do tipo geométrica. Então nós teremos no primeiro exemplo uma cadeia aberta onde eu já identifico que tem uma dupla ligação, que é a primeira condição. Agora, vamos ver a segunda. Para o carbono aqui da direita, eu tenho um hidrogênio que está escondido, que eu vou representar agora, e eu tenho tudo isso daqui. Então observe para o carbono da direita que a gente tem que o ligante aqui de cima é diferente do ligante aqui de baixo. Ou seja, para o carbono da direita está tudo certo. É como se fosse o quê? O R3 é diferente do R4, tá bom? Agora, quando eu observo o carbono aqui da esquerda, eu tenho os dois hidrogênios escondidos que eu estou representando agora. Então, percebam que esse carbono aqui que eu estou circulando, ele tem que o R1 é igual ao R2, e isso não pode acontecer, eles têm que ser diferentes. Então, no primeiro exemplo, o que acontece? Nós não temos a possibilidade de existir isomeria espacial geométrica. No segundo exemplo, mais uma vez de cadeia aberta, nós temos a dupla ligação entre carbonos, condição que está ok, e aí para o carbono da esquerda a gente tem um hidrogênio que está escondido, e nós temos aqui um CH3, né? A gente vai ter um carbono ligado a 3 hidrogênios. Então observe que para esse carbono que eu estou circulando, o R1 é diferente do R2. Agora, para o carbono aqui da direita, que é esse que eu estou circulando aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter esse grupo aqui, que é um C2, ou seja, vão ser 2 carbonos e 5 hidrogênios, e a gente vai ter escondido aqui para cima outro... Opa, acabei botando no lugar errado, ó. É aqui, nesse local aqui, tá, gente? Então aqui a gente vai ter um hidrogênio que vai ser diferente. Beleza, galera? Então observe que o R3 é diferente do R4. Então esse exemplo de número 2, ele sim, ele vai ter isomeria. Talvez você aí em casa está pensando assim: ô Marcelo, o primeiro exemplo, a gente tem a estrutura do penteno ou pente 1-eno, que eu não preciso representar um 1 aqui.
E no exemplo de número 2, eu tenho o pente 2eno. E aí você me pergunta, Marcelo, o exemplo de número 1, ele é isômero do exemplo de número 2? Sim, ele é isômero do exemplo 2. Que tipo de isomeria nós temos? O que a gente viu na aula passada, que é isomeria plana de posição. Só que assim, o exemplo 1, ele não apresenta outro caso de isomeria, que é a isomeria espacial geométrica, mas o exemplo 2, ele apresenta possibilidade de isomeria espacial geométrica, e é isso que nós estamos analisando. E o exemplo 1 e número 2, eles servem para mostrar para vocês que às vezes você pode ter numa mesma abordagem a visualização de dois tipos de isomeria, tá bom? Agora, no exemplo de número 3, o que a gente identifica? Que é uma cadeia aberta, só que nós temos 3 regiões que apresentam dupla ligação. Então, qual é a nossa função? É ver em cada dupla ligação se eu vou ter isomeria geométrica ou não. Então, vamos começar aqui por essa dupla ligação. Ó, observe que para esse carbono que eu estou circulando, eu tenho um CH3 para cima e um CH3 para baixo. Tá vendo que são ligantes iguais? Então, nessa localização aqui, isomeria geométrica eu não tenho. Agora, vamos para essa daqui, ó. Eu tenho, para esse carbono que eu estou circulando aqui, eu tenho um hidrogênio que está escondido e, ó, vamos marcar tudo, tá? Tudo isso que eu marquei. Então, ó, R3 e R4 são diferentes? São. Vamos para o outro carbono aqui da dupla, ó. Eu tenho o hidrogênio que está escondido e eu tenho todo esse grupo aqui que eu estou marcando. É diferente o R1 do R2? É. Então, nessa localização aqui, eu tenho a possibilidade de isomeria geométrica. Vamos ver agora para essa localização aqui, ó. Vamos mudar a cor da caneta, eu vou colocar aqui em azul. Então, eu vou ter um hidrogênio aqui para baixo escondido e eu vou ter todo esse grupo aqui. Na hora da gente ver, a gente tem que marcar tudo, tá, galera? Ó, são diferentes? São. Agora vamos lá para o outro carbono aqui. Eu vou ter um hidrogênio para cima e esse CH3 aqui são diferentes? São. Então, nessa localização, eu também tenho a isomeria espacial geométrica. Beleza, galera? Então, esse exemplo de número 3 demonstra que eu posso ter a abordagem da isomeria geométrica em mais de uma localização na mesma molécula, tá? E no exemplo de número 4, é uma cadeia fechada. Então, nessa localização que tem a dupla ligação, a gente nem vai perder tempo, tá? Lembre-se do que eu falei para vocês. Quando a gente está trabalhando com cadeia fechada, a gente vai ter justamente o quê? Que fugir da questão da dupla ligação, e sim na simples. E aí eu já identifico que essa localização aqui que eu estou apontando, ela pode apresentar isomeria geométrica. Então vamos analisar. Ó, para esse carbono aqui, quem eu tenho ligado a ele? Além dos outros carbonos da cadeia, tá? Eu vou ter um hidrogênio que está escondido. E eu vou ter o OH, que é uma hidroxila alcoólica, que configura a função álcool. São diferentes? São. Vamos para o outro carbono. Eu tenho aqui um CH3, ou H3C, né? E eu vou ter um outro hidrogênio escondido. São diferentes? São. Então, nessa localização aqui, que é da parte de cadeia fechada, eu sim vou ter a possibilidade de isomeria espacial geométrica. Agora que você já sabe olhar quais são as condições, muito provavelmente você já deve ter escutado falar do isômero cis ou isômero trans. Vamos agora analisar como que a gente vai identificar o isômero cis ou trans? Acompanha aí. Eu estou aqui com o meu modelo molecular, onde eu vou mostrar para vocês por que tem que ter a dupla ligação. Então, a dupla ligação entre carbonos impede que a gente tenha uma livre rotação aqui na molécula. Isso quer dizer o seguinte, que ó, ou eu tenho essa forma aqui, onde é as duas bolinhas brancas para cima, ou então eu vou ter uma outra molécula. Perceba que eu não tenho como girar isso daqui, tá? Ou eu tenho aquela que eu mostrei, ou eu tenho essa daqui, uma bolinha branca está para cima e a outra bolinha branca está para baixo. E nesse sentido, agora a gente vai ver o que vem ser o isômero cis ou trans e como que você vai identificar.
Então, para o primeiro caso, a gente já identifica que há todas as condições para isomeria, tá? O que você vai fazer, o que é importante que você fique ligado na hora de fazer esse tipo de análise? Primeiro, eu recomendo que você represente o hidrogênio que está escondido. Então, vamos representar aqui esse hidrogênio e para o outro carbono também o hidrogênio que está escondido. O hidrogênio é um bom parâmetro para você poder seguir. Então, você vai fazer tipo um pontilhado aqui, dividindo essa estrutura aqui nessa parte aqui de cima para o plano superior e esse aqui de baixo para o plano inferior, tá? Então sempre faça isso daqui conforme a orientação aqui da dupla ligação, tá? Nesse outro exemplo aqui eu vou fazer a mesma coisa para vocês verem. Inclusive eu tracei aqui esse pontilhadinho aqui, ó, plano superior e plano inferior. E eu vou colocar os hidrogênios escondidos. Então esse hidrogênio aqui está para cima e esse hidrogênio aqui está para cima, tá? Eu vou fazer isso logo para o terceiro e quarto exemplo. Ó, hidrogênio escondido, vou lá e vou traçar o hidrogênio. Hidrogênio escondido, vou lá e traço hidrogênio. Tá? Esse aqui é para baixo e esse aqui é para cima, seguindo aí a geometria molecular do carbono, que faz uma dupla e duas simples, né, que é a geometria do tipo trigonal plana. E aí eu vou traçar esse pontilhadinho aqui, ó. Então eu estou traçando um pontilhadinho. Esse daqui é o plano superior, esse aqui é o plano inferior. E vou fazer a mesma coisa para esse cara aqui. E vamos colocar os hidrogênios que estão faltando. Bom, show de bola. Agora vamos lá. O primeiro é o isômero cis ou é o trans? E o segundo é o isômero cis ou trans? Toda vez que você tiver, e aí como eu estou dando dica para vocês de parâmetro ou hidrogênio, quando você tiver um no plano superior e outro no plano inferior, que basicamente é a bolinha branca que é o hidrogênio, tá? Então você tem basicamente isso daqui que eu tô até botando meio tortinho aqui. Faz de conta que a bolinha azul, né, que vai sumir aqui do vídeo, é o cloro. Então observe que você vai ter, ó, um hidrogênio para cima e um hidrogênio aqui para baixo. Isso daqui é o que a gente chama de trans, tá? Faz de conta que tá aqui, ó, na transversal ou transpassando aqui a dupla ligação. Então, esse daqui seria o isômero trans. Esse outro cara aqui, esses hidrogênios estão para o mesmo lado do plano, ou seja, os dois estão no plano superior. Poderia também ser no plano inferior. Então, esse daqui é o que a gente chama de isômero cis. Inclusive, pelo fato de existir a possibilidade do isômero trans ou cis, esse composto aqui, que seria o 1,2 dicloroeteno, né? Et porque são dois carbonos, N porque tem a dupla ligação, e esse dicloro, no 1,2 é a localização desses átomos de cloro. Então, pelo fato de existir a possibilidade, porque esse daqui também é 1,2 dicloroeteno, tá? Então a gente costuma colocar o nome trans ou cis na frente do composto que a gente está trabalhando. Então, esse caso aqui seria o cis 1,2 dicloroeteno. Esse daqui eu nomearia como trans 1,2 dicloroeteno, como vocês podem observar aí, tá? Bom, show de bola. Agora vamos analisar esses outros dois aqui. O que nós temos? Hidrogênio aqui para cima, hidrogênio aqui para baixo. E aí a gente vai ter esse aqui, o isômero trans. E esse daqui, ó, os hidrogênios para cima aqui, a gente tem o isômero do tipo cis. Percebam como é fácil, mas a dica é, traça esse pontilhadinho aqui e os hidrogênios você representa para você poder ter um campo visual. Agora, nós temos aqui mais dois exemplos, que é no caso de cadeia fechada. Como é que você vai fazer? Então, na região que você identifica que vai trabalhar, mais uma vez você vai traçar os hidrogênios. Tá vendo que aqui é um CH3 e aqui também é um CH3? Esse hidrogênio, ele só pode estar aqui o quê? Para cima. Se esse CH3 está para baixo, o hidrogênio vai estar para cima. Esse hidrogênio aqui para cima também. Então, observe que o nosso pontilhado vai estar assim, os dois hidrogênios para cima. Aqui a gente tem um isômero do tipo cis. Agora, percebam que aqui eu vou ter o hidrogênio para baixo e o outro estaria para cima. Perceba que depois de colocar esse pontilhadinho aqui, a gente teria o quê? A gente teria o trans. Beleza, galera? Então essa daqui é como a gente faz para identificar se uma estrutura corresponde ao isômero geométrico cis ou trans. E em 2015, o vestibular da PUC colocou uma questão dessa daqui,
que inclusive no ano de 2018 apareceu uma questão do Enem muito parecida que vocês vão ver na lista de exercícios. Essa questão aqui abordava a isomeria espacial geométrica, que é um conhecimento que pode ser aplicado a outros elementos e não somente ao carbono, e aqui no caso é o nitrogênio. E aí eu pergunto para você, esse isômero aqui é o isômero geométrico do tipo cis ou trans? E esse é o cis ou trans? Então não sei se vocês lembram, lá da parte mais básica de química, que o nitrogênio ele apresenta um par de elétrons que vai estar lá disponível para fazer outras ligações, lá, entre aspas, desocupados. E o outro também aqui. Então eu estou colocando esse par de elétrons aqui. Para outra estrutura eu vou fazer a mesma coisa. Ó, eu vou ter que colocar esse par de elétrons aqui para baixo e esse aqui, o par de elétrons aqui para cima. E aí você pode imaginar que esse par de elétrons é como se fossem os hidrogênios. Então observem que aqui nós teremos o que? Ó, vamos traçar aquela linha e se eu tiver que estabelecer uma linha de conexão entre esses dois pares de elétrons, eu teria a forma trans, tá? Muito parecido com o que eu mostrei para vocês aqui no início da aula, tá? No caso aqui para carbono. Mas aqui a gente teria a forma trans para essa estrutura. E aqui, mais uma vez traçando a linha, esse par de elétrons aqui estaria do mesmo lado do plano, eu teria a forma cis. E aí a gente tem uma aposta aí, pode cair em alguma versão do Enem, que particularmente eu nunca vi cobrando, que é o caso da cisplatina e da transplatina, que tem uma série de abordagens aí. Inclusive eu estou colocando na descrição do vídeo um artigo caso você tenha interesse de se aprofundar, ver quais são as aplicações aí desses isômeros. Mas aqui na nossa primeira estrutura, nós temos a cisplatina e aqui nós temos a transplatina. Percebam que aqui a gente foge um pouco daquela questão de ter dupla ligação e tal, mas aqui o que eu recomendo que você faça, caso o Enem cobre alguma coisa algum dia a respeito da cisplatina e da transplatina, como que você vai identificar? Então observe que os dois átomos de cloro estão um do lado do outro, tá? Esse daqui seria o que a gente chama de isômero cis. Então aqui é o que a gente chama de cisplatina. Agora, nesse caso aqui, observe que os átomos de cloro, eles não estão um do lado do outro. Antes de chegar ao átomo de cloro, eu preciso passar ou por nitrogênio ou pela platina. Então, nesse caso aqui, eu teria a transplatina. Isso é uma dúvida que os alunos apresentam que é muito grande, porque tem algumas avaliações que colocam dessa forma, às vezes colocam daquele pontilhado mais grosso que representa uma projeção para frente e aquele pontilhadinho assim que representa uma projeção para trás, ou então às vezes colocam desse jeito aqui, né, como se fosse tipo uma cruz. Aí a galera fica um pouco perdida. Então a dica que eu dou para você é, para identificar se é a cisplatina ou a transplatina, se você tiver esses átomos de cloro um do lado do outro, e aí você pode ficar girando a molécula do jeito que você quiser, que vai estar um do lado do outro. Seria a forma cis, e se tiver em lados opostos, né, no caso tiver a platina dividindo esses átomos de cloro, seria a forma trans. Show de bola? Já imaginou se a cisplatina ou a transplatina cai no Enem? Caraca, ó, se cair, dá outro like aí no vídeo pra gente comprar a ração dos gatos, ó. Ração dos gatos. Ah, moleque! Bom, galera, continuando, agora que você já sabe como é que é o sistema cis e trans, o que acontece se todos aqueles ligantes forem diferentes? E aí, vai ser cis ou trans? Nesse sentido, há um outro sistema que é o sistema EZ, que eu vou te mostrar agora. O sistema EZ, ele é um sistema diferente do cis e trans. A literatura diz que é um erro a gente associar o sistema EZ ao cis e trans, porque são sistemas diferentes. Mas ainda assim, alguns vestibulares acabam associando um ao outro, inclusive isso caiu numa questão do Enem. Mas antes de eu te mostrar, observe que essas duas estruturas apresentam todas as condições para a isomeria geométrica, ou seja, dupla ligação entre carbonos e ligantes diferentes ali para cada carbono. Então o que a gente vai fazer? A gente vai traçar aquela linhazinha marota que eu te expliquei aí durante a aula, e aí no sistema EZ, a prioridade é quem vai ter um maior número atômico. Então, naturalmente, você precisa da informação número atômico na prova. Então, para o primeiro carbono aqui da esquerda, a gente identifica
que o flúor ele vai ter um número atômico maior do que o hidrogênio. Não sei se você se recorda que o hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica. Para o segundo carbono, nós temos o iodo e o cloro. Quem vai ter um maior número atômico é o iodo, que inclusive na tabela periódica está abaixo do cloro. Agora, na segunda estrutura, o que a gente vai ter? Mais uma vez a gente vai marcar o flúor e a gente vai marcar o iodo. E uma vez marcado, a gente tem que o isômero E é aquele que a prioridade está nos lados opostos do plano. Por exemplo, esse daqui, a prioridade para o carbono da esquerda está para cima e para o carbono da direita está para baixo. Então, nós teremos aqui o que a gente chama de isômero E. Agora, o isômero Z significa juntos, tá? Esse E e Z vem do alemão. O E vem de Entgegen e o Z vem de Zusammen. A tradução seria que Entgegen seria opostos e Zusammen seria juntos. Então, esse daqui seria o caso do isômero Z. Mas, como eu disse para vocês, os vestibulares acabam, de uma forma não recomendada, associando o sistema EZ ao sistema cis e trans. Então, tem essa frase aqui que serve para vocês se safarem aí no momento de dúvida, que é, a frase diz que o meu ET se chama cis. O que é o ET? É que o isômero E é comparado ao trans. E o cis, como o nome já diz, o isômero Z está relacionado com o isômero cis. Então é como se eu virasse para vocês e falasse, esse daqui é como se fosse o cis e esse E é como se fosse o trans. Então essa frasezinha aqui pode ajudar bastante. E aí, como eu já disse, caiu no Enem, perguntando aqui se era cis ou trans. Para a gente não perder muito tempo, nessa localidade aqui eu tenho dupla ligação, mas por conta desse lado aqui esquerdo apresentar dois ligantes iguais, aqui não vai ter isomeria espacial geométrica. Então vamos focar aqui nesse ponto que é o que vai apresentar. E antes que vocês me perguntem, aqui é carbono dupla ligação oxigênio. Então aqui não vai ser o caso da isomeria espacial geométrica, tá bom, gente? Então observem que para o carbono aqui da esquerda eu tenho um CH3 para baixo e eu tenho tudo isso aqui para a esquerda. E para esse carbono aqui eu tenho o hidrogênio que está escondido e tudo isso aqui, inclusive o carbono, duplo oxigênio, aqui para a direita. Beleza, vamos traçar aquela linhazinha aqui, traçamos, e agora vamos ver se é o cis ou trans. Como você está vendo, é todo mundo aqui diferente. Então essa molécula aqui, ela no Enem deveria vir dentro da proposta do sistema EZ, como eu acabei de mostrar para vocês. Mas a gente vai seguir aquela ordenzinha de prioridade. Então observe que para esse carbono aqui da direita, eu tenho o hidrogênio, que tem número atômico 1, e logo na sequência eu tenho o carbono. Então eu identifico que por esse carbono, a prioridade é esse cara aqui, tá bom? Agora, para esse outro carbono, eu tenho um carbono e depois eu tenho outro carbono. São números atômicos iguais. Só que aí, depois do carbono vem hidrogênio. E depois desse carbono vem outro carbono. Logo, eu identifico que o grupo prioridade é esse daqui. Uma vez que eu marquei os grupos prioridades, se eu traçar uma linha imaginária, eu vou ter o quê? O isômero do tipo E, que são os opostos, ou é o Z que é juntos? Você está vendo que está em lados opostos. Um está para cima, a prioridade está para cima, e o outro está para baixo. Então esse daqui seria o isômero E. Só que o Enem queria saber se era cis ou trans. Lembra da frase? Meu ET, se eu sei que é o E, esse daqui seria o trans, tá? Então isso daí é uma dica para vocês se safarem caso caia alguma coisa em versões futuras do Enem. Na aula anterior, eu disse para você que isomeria é um caso em que os compostos vão apresentar a mesma fórmula molecular, mas as estruturas são diferentes. Isso acaba gerando propriedades diferentes. Que tipo de propriedade eu poderia mostrar para você nessa aula para justificar a definição de isomeria? Então, a organização espacial desses átomos de cloro e dos hidrogênios, se a gente fosse traçar os vetores de ligação para analisar a polaridade do trans 1,2 de cloro-eteno, o que a gente teria? Na ligação carbono-cloro, o cloro é mais eletronegativo do que o carbono. Então, o vetor de ligação estaria apontado ao cloro. Agora, se eu pego
e faço a mesma coisa aqui para baixo, o que eu identifico? Que esses dois vetores se anulam. Agora, se eu faço a mesma coisa com o hidrogênio, a gente sabe que o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o que eu teria? Esses dois vetores de ligação apontados aqui em direção ao carbono e esses vetores se anulariam. Então, a gente teria que o isômero trans para o 1,2 de cloroeteno seria uma estrutura que corresponde a uma molécula apolar, porque todos esses vetores se anulam. Agora, se eu for pegar o isômero cis do 1,2 de cloroeteno, que é esse cara aqui, o que eu teria? Então, eu vou traçar mais uma vez os vetores de ligação e observem que eles não se anulam, ou seja, o isômero cis seria polar. E aí você poderia ter uma série de abordagens aí na prova a respeito desses tipos de propriedades, como, por exemplo, a solubilidade em água. E outro caso interessante, que é esse caso aqui desses ácidos de carboxílicos, que um deles é o ácido fumárico e outro dele é o ácido maleico. Nesse caso aqui específico, o que eu teria? O isômero cis ele vai apresentar as carboxilas para o mesmo lado do plano e muito próximas. Então, esse isômero cis ele pode sofrer uma desidratação, que nada mais é do que a liberação de uma molécula de água, resultando nessa reação química que vocês estão observando agora na tela. Então, isso daqui é alguns dos exemplos de assuntos envolvendo propriedades dos compostos orgânicos que se relacionam com a isomeria espacial geométrica ou estereoisomeria geométrica. E agora que nós falamos tudo de isomeria espacial geométrica, vamos falar da isomeria espacial óptica. E mais uma vez, nós temos que falar das condições para que isso aconteça, que no caso é uma condição só, que é o famoso carbono quiral ou assimétrico. Eu vou mostrar para vocês aí como que vocês vão identificar nas estruturas e acompanha aí. Então vamos analisar como que nós vamos ver se uma cadeia aberta apresenta carbono quiral ou assimétrico. Então a gente vai ter que ver carbono que apresenta 4 ligantes diferentes. Para esse primeiro carbono, a gente já identifica que são 3 hidrogênios aqui ligados, são 3 ligantes iguais, então não pode ser aqui nesse ponto. Só que para esse carbono aqui, a gente tem uma hidroxila para cima, um hidrogênio para baixo escondido, para a esquerda nós temos um CH3 e para a direita nós temos uma carboxila. Observe que os 4 ligantes são diferentes. Então esse daqui é um carbono quiral ou assimétrico. Nesse segundo exemplo, nós temos aqui uma parte de cadeia fechada, que é um anel aromático, e no anel aromático, nenhum carbono vai apresentar a possibilidade de ter 4 ligantes diferentes. Por quê? Porque o máximo que ele vai ter é 3 ligantes, por conta das duplas ligações. Então a gente identifica na parte de cadeia aberta que esse carbono eu tenho 2 hidrogênios, que são ligantes iguais, então aqui não pode ter isomeria espacial do tipo óptica, mas nesse carbono aqui a gente vai ter um hidrogênio escondido, a gente vai ter um CH3, um NH2 e todo esse trecho aqui. Então os 4 ligantes são diferentes, então esse carbono aqui é o carbono quiral ou assimétrico. Só que pode acontecer de ter algumas estruturas que vai apresentar mais de um carbono quiral, que é esse caso aqui, por exemplo. Nessa localização aqui, a gente tem essa parte que tem um anel aromático, né, que é um grupo benzil. Aqui a gente vai ter esse trecho aqui que corresponde a um éster. A gente vai ter um hidrogênio e a gente vai ter toda essa porção aqui para a esquerda, tá? Sempre marque tudo. Os 4 ligantes são diferentes, então a gente sabe que esse aqui é um carbono quiral. Agora, temos um outro carbono aqui que está chamando a atenção, que é esse cara aqui, ó. A gente tem uma mina aqui para baixo, a gente tem um hidrogênio para cima, a gente tem toda essa parte que eu estou marcando em azul e tem toda essa parte aqui para a esquerda. Então, os 4 ligantes são diferentes. Então, nessa estrutura, nós temos 2 carbonos quirais ou assimétricos. Na nossa quarta estrutura, o que chama a atenção é esse carbono aqui. A gente vai ter um hidrogênio para cima, uma hidroxila aqui para baixo, só que para o lado esquerdo eu tenho um C2H5, tá? 2 carbonos e 5 hidrogênios. E para a esquerda a gente vai ter o quê? 2 carbonos e 5 hidrogênios também. Então, esse cara aqui não é carbono quiral ou assimétrico. Só que aí eu peguei essa estrutura e coloquei uma dupla ligação. Observe como agora vai mudar, ó.
hidrogênio para cima, hidroxila para baixo. Ó, 2 carbonos, sendo que tem a ligação dupla aqui, seus respectivos hidrogênios. E aqui um C2H5. São diferentes? São. Então esse cara aqui é um carbono quiral ou assimétrico. Agora, como que a gente identifica um carbono quiral ou assimétrico em estruturas que apresentam cadeia fechada? Então você já sabe que anel aromático você nem vai perder tempo. Então nessa primeira estrutura aqui, a gente vai fazer o seguinte, olha, esse carbono aqui, como é que a gente vai fazer? Ó, tem uma hidroxila, tem o hidrogênio que está escondido, e aí você vai pegar e vai traçar uma linha dividindo o ciclo no meio. Então você vai ter essa parte aqui de cima, essa parte aqui de baixo. Então você vai contar cada parte como se fosse um ligante, tá? Então é assim, ó, hidroxila é diferente do hidrogênio, esse lado aqui de cima é diferente do lado de baixo, então esse carbono é um carbono quiral ou assimétrico, tá? Agora, esse carbono aqui, eu tenho 2 ligantes iguais, que são 2CH3, então não pode ser esse carbono aqui quiral. Aqui está fazendo dupla, também eu não vou perder meu tempo aqui. Agora, nesse outro exemplo aqui de cadeia fechada, ó, eu vou dar uma olhada nesse carbono aqui, ó. Eu tenho um hidrogênio que está escondido, eu tenho esse pedacinho aqui, e vou pegar e vou dividir ao meio. O lado esquerdo é igual ao lado direito, sim ou não? Não. Ó, eu tenho aqui uma dupla ligação aqui. Então é diferente. Então esse carbono ele é quiral ou assimétrico. Esse outro exemplo aqui, ó, vamos analisar esse carbono aqui. Eu tenho um hidrogênio, eu tenho esse isopropil, aí eu vou pegar e vou dividir ao meio. O lado esquerdo é igual ao lado direito, sim ou não? Não, não é igual. Então esse daqui é um carbono quiral ou assimétrico. Só que nós temos mais carbonos aqui assimétricos, que vem ser qual? Vem ser esse daqui, ó. Eu tenho um hidrogênio escondido, eu tenho a hidroxila, e aí eu vou pegar uma linha traçando aqui, dividindo ao meio, ó. Esse lado de baixo é igual ao de cima, sim ou não? Não. Então esse daqui também é um carbono quiral ou assimétrico. E eu tenho um outro também, ó. Esse cara aqui também é quiral assimétrico. Você vai ter, ó, um CH3, um hidrogênio escondido, dividindo ao meio. O lado direito é diferente do lado esquerdo, então ele é um carbono quiral assimétrico. Então essa estrutura aqui tem 3 carbonos quirais ou assimétricos. Agora, essa daqui já caiu no Enem, inclusive, que é a talidomida. Nós temos aqui um carbono quiral assimétrico, que é esse cara aqui, ó. Eu tenho um hidrogênio escondido, aí eu tenho esse pedação aqui, tá? Aí eu vou pegar isso aqui e dividir ao meio, ó. Esse lado de baixo é diferente do lado de cima. Então esse daqui é um carbono quiral assimétrico, tá? Isso aí já caiu no Enem. Quando falamos em isomeria ótica, a gente tem uma necessidade de utilizar alguns termos um pouquinho mais técnicos e agora a gente vai fazer algumas revisões a respeito desses termos e o que significam. A gente fala muito de antípodas óticos. O que são esses antípodas óticos? Nada mais do que os isômeros óticos, que são a imagem em espelho um do outro, ou em outras palavras, a imagem especular um do outro. Então observe que aqui nós temos um carbono quiral e um carbono quiral. E a presença do carbono quiral faz com que a gente tenha essa possibilidade de existir os isômeros em espelhos. Então observe que esse cara aqui, ó, esse da esquerda é justamente a imagem espelho desse cara que está à direita. Como se fosse esse modelinho molecular que eu estou fazendo, tá vendo? Ó, bolinha azul na frente da bolinha azul, ó, branco na frente do branco, vermelho, vermelho, verde, verde. Um é a imagem em espelho um do outro. Só que, como a gente sabe, o conceito de isomeria são compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas as estruturas são diferentes. E aí você pergunta assim, poxa Marcelo, mas como que as estruturas são diferentes? Se um é a imagem em espelho um do outro? Então, é a mesma história da mão. Quando a gente para pensar na mão, a mão esquerda, ela é a imagem e espelho da mão direita. Só que elas são diferentes. Ela é imagem e espelho, mas ela é diferente. Eu não consigo sobrepor a mão direita em cima da mão esquerda. O que acontece? O dedão da mão direita fica para o lado esquerdo e o dedão da mão esquerda fica para o lado direito. Eu não consigo sobrepor, muito embora elas são imagem e espelho um do outro. Então, antípodas óticos nada mais são do que os isômeros em que a imagem corresponde ao espelho um do outro. Agora que você já sabe como identificar, já sabe o que são os antípodas óticos, agora a gente vai trabalhar com coisas que são bem práticas e que os vestibulares cobram e que pode cair no Enem, como, por exemplo, identificar o número de isômeros óticos ativos,
o que vem ser enantiômeros, diastereoisômeros, mistura racêmica, como que vem ser para calcular isso tudo. Então eu vou mostrar mais uma vez para você e fique ligado que esses termos são bastante importantes. Acompanha aí. Como essa aula se trata de uma revisão e tal, tem algumas coisas que eu não vou falar aqui nesse vídeo naturalmente, como por exemplo o desvio da luz polarizada, essas coisas assim mais técnicas. A gente está focando nas partes principais do assunto. Mas quando nós temos a presença de um carbono quiral assimétrico, a gente pode ter várias possibilidades desses isômeros óticos ativos, que a gente chama, né? Que são aqueles que vão desviar a luz plano polarizada. E existe uma regrinha que é a regrinha de Van Hoff, onde a gente faz assim, olha, o número de isômeros óticos ativos é igual a 2 elevado a N, onde esse N significa um número de carbonos quirais ou assimétricos. Então o que você vai fazer? Você vai ter uma determinada estrutura, então essa daqui que a gente está trabalhando, e a gente vai procurar ver quantos carbonos quirais a gente tem. Então eu já, para poder adiantar a matéria, eu já digo para vocês que esse aqui em azul é um carbono quiral e esse daqui também em azul é outro carbono quiral, tá? Se vocês quiserem dar um pause no vídeo para poder ver, fique à vontade. Então para essa estrutura, quantos isômeros óticos ativos eu tenho? Ou seja, quantas possibilidades eu vou ter? Então eu vou ter 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado é igual a 4 possibilidades. E essas 4 possibilidades, eu já tenho elas representadas aqui para poder te explicar novamente o termo enantiômeros e também o termo diastereoisômeros. Então para essa estrutura aqui, o que eu fiz? Fiz a representação aqui da primeira possibilidade, que eu coloquei com a possibilidade A, eu também poderia colocar a possibilidade 1, e eu coloquei a imagem em espelho desse A. Observe que 1 é a imagem espelhada do outro. Eu posso dizer que A e B são os antípodas óticos. Só que, como a gente viu, a gente sabe que A e B corresponde a um par de enantiômeros. Então eu vou colocar aqui que A e B são o quê? Um par de enantiômeros, em outras palavras, são antípodas óticos. Toda vez que nós temos enantiômeros, nós temos antípodas óticos, onde um é a imagem em espelho do outro. E aí o que eu fiz? A outra possibilidade, que vem ser a terceira e a quarta, eu peguei para esse carbono, joguei esse hidrogênio para a direita e esse CH3 aqui para a esquerda, chegando na estrutura C. E aí eu peguei e fiz a imagem em espelho da C, que no caso seria a estrutura D, que você pode ver aqui na imagem. Eu posso dizer que A e B é um par de enantiômeros e eu posso dizer que C e D é também um par de enantiômeros, porque vem ser um a imagem espelhada do outro. E aí você vê que as 4 possibilidades que nós calculamos pela regrinha de Van Hoff, onde o número de isômeros óticos ativos, aqueles que desviam a luz polarizada, ela é calculada por 2 elevado a N, então nesse caso, como é 2, eu tenho 4 possibilidades. E as 4 possibilidades são essas, A, B, C e D, eu coloquei os 2 pares de enantiômeros. E a minha pergunta para você é, você acha que o A é a imagem em espelho do D? Então, se você for parar para ver, A e D, se você quiser dar um pause, esse é o A e esse daqui é o D. Se você for observar, A e D não são a imagem em espelho um do outro, mas são ali 2 dentre das 4 possibilidades que nós calculamos. Quando nós temos essas possibilidades que não são a imagem em espelho, nós temos um caso de diastereoisômeros. Isso quer dizer que A e D não são a imagem em espelho, mas está ali dentro daquelas possibilidades, e eu posso dizer que A e C também vem ser aí dentro da mesma temática de diastereoisômeros. Os diastereoisômeros correspondem aos casos em que nós temos os isômeros que não são a imagem espelhada um do outro. Então, A e C, eu tenho A e D, eu posso ter o quê? Posso ter B e D, tá? O de cima não é a imagem espelhada um do outro. Se você quiser depois tentar ver aí na sua casa, você vai ver isso. E eu também posso ter o quê? B e C. Então, nós temos 4 o quê?
quatro possibilidades, né, de pares de diastereoisômeros. Show? Então essa é a revisão de mais um termo aí que pode aparecer na sua prova e você ficar perdido. E por último aqui, nós temos as misturas racêmicas. O que vem ser uma mistura racêmica? Como o nome já diz, é uma mistura onde nós vamos ter o quê? Uma quantidade equimolar. O que é equimolar? Onde eu tenho uma mistura equivalente em número de mols de cada o quê? De cada enantiômero, ou seja, eu vou ter 50% do A e 50% do B, ou então uma mistura contendo 50% do C e 50% do D, tá? Então uma mistura equimolar dos enantiômeros. E as misturas racêmicas, elas são calculadas por 2 elevado a n menos 1, ou então 2 elevado a n dividido por 2. Então, para esse caso, que a gente tem 2 carbonos quirais, a gente faria 2 elevado a 2 menos 1, que é igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. Então, eu tenho duas possibilidades de misturas racêmicas. Percebam, 4 isômeros óticos, que são as 4 possibilidades, o A, B, C e o D, e eu tenho duas possibilidades de misturas racêmicas. Ou eu tenho uma mistura racêmica contendo 50% de A e 50% de B, ou então uma mistura racêmica contendo 50% de C e 50% de D, tá? Se eu faço a conta aqui, eu teria 2 elevado a n, que seria o quê? 2 elevado ao quadrado vai dar 4, dividido por 2 também vai dar 2, tá? Também é outra possibilidade de cálculo, beleza? Então as misturas racêmicas são aquelas onde você não vai ter um desvio da luz, muito embora você tenha a presença ali de isômeros que de forma isolada desviariam a luz. Você viu eu falando na isomeria plana, na isomeria geométrica, que você vai ter lá propriedades diferentes, você vai ter abordagem de interações, se é polar ou não polar. Só que na isomeria espacial, nós não vamos ter as propriedades químicas e físicas diferentes, mas sim a interação dessas moléculas a nível de receptores, como, por exemplo, o famoso caso da talidomida, que eu vou trazer para você aí nessa aula de revisão. Então, por que a talidomida ela pode ter um efeito teratogênico ou um efeito relaxante? Acompanha aí. Muito embora um é a imagem em espelho um do outro, esses caras eles são diferentes, assim como a mão esquerda é diferente da mão direita. Então vocês podem observar que aqui nós temos uma estrutura onde a bolinha preta é o carbono e eu tenho 4 ligantes diferentes, a bolinha branca, vermelha, verde e azul. Por aquela regrinha que é 2 elevado a n, né, onde n é o número de carbonos quirais, eu tenho duas possibilidades de isômeros, onde um é a imagem espelhada do outro. Então eu tenho o azul na frente do azul, aí eu tenho vermelho, vermelho, verde, verde. E eu vou provar para vocês dando o exemplo lá da talidomida. Quando eu expliquei para vocês ali a talidomida, a gente teve um carbono quiral na estrutura. E esse um carbono quiral você vai ter duas possibilidades de isômeros. A talidomida era um medicamento que tinha como proposta um efeito tranquilizante, principalmente para mulheres que estavam em gestação. Só que por apresentar carbono quiral assimétrico, o isômero correspondente, que é a imagem espelhada ou o antípoda ótico do isômero que tem efeito tranquilizante, você poderia fazer com que a mulher ficasse exposta a um isômero que tem um efeito teratogênico. E como que eu vou explicar essa diferença entre os isômeros? Então a gente está pensando aqui em 2 receptores que vão se ligar a essas moléculas de talidomida. E o receptor, que tem um efeito tranquilizante, ele vai ter como compatibilidade a bolinha branca para cima, azul para a esquerda e vermelha para a direita. Só que o outro isômero, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter como característica se ligar a um receptor que vai ter um efeito teratogênico, que é bolinha branca para cima, vermelha para a esquerda e azul para a direita. Então, esse cara aqui que está na imagem, ele vai ter um efeito teratogênico ou vai ter um efeito tranquilizante? Então, vamos lá, ó. Vamos pegar o branco aqui, ó. Branco, na área do branco. Aí você está vendo que esse cara aqui, o azul, ele está na região do vermelho
e o vermelho está na região do azul. Eu posso girar à vontade, que eu não vou conseguir. Ó, se eu botar o azul para cá, o vermelho fica aqui. Então, esse isômero, ou em outras palavras, esse antípoda óptico, a mulher poderia consumir sem nenhum problema, porque esse daqui não iria causar nenhum tipo de problema. Teria um efeito tranquilizante. Ó, observe, branco na região do branco, azul na região do azul e vermelho na região do vermelho. Agora, olha o antípoda óptico dele, ó. Esse aqui é o antípoda, ele iria se ligar ao receptor que iria gerar um efeito teratogênico, olha lá. Branco com branco, vermelho com vermelho, azul com azul. Então observem que as estruturas são espelhadas, mas elas acabam a nível biológico se ligando a receptores diferentes e desencadeando efeitos diferentes. Bom, galera, então essa foi a nossa aula. Espero que esse vídeo possa ter lhe ajudado. Não deixe de fazer os seus exercícios e, se puder, compartilha para a galera essa aula para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Eu vou ficando por aqui, um mega abraço e até a próxima!